Boa tarde, pessoal! O nosso grupo hoje vai apresentar o desenvolvimento e o resultado dos exames parasitológicos de fezes que realizamos. Primeiramente, por que devemos fazer esse tipo de exame? Primeiro, para detectar alterações intestinais e infecções por parasitas e também para avaliar a eficácia de tratamentos de antiparasitários previamente diagnosticados e fazer uma avaliação preventiva para pacientes que realizaram viagem para áreas endêmicas. Bom, os métodos utilizados pelo nosso grupo foram o método direto, também conhecido como método direto a fresco, e o método de Faust. O método direto a fresco ele consiste na análise microscópica simples e rápida de fezes frescas. Não utiliza técnicas de concentração, detectando principalmente protozoários nas formas trofozoíticas e cistos, obtendo a observação direta do material fecal, que foi diluído, podendo ser usada a técnica com soro fisiológico ou com Lugol. E como que é realizada essa técnica, com soro fisiológico? Ela consiste em coletar uma pequena quantidade de fezes frescas e colocar sobre uma lâmina. Depois adicionar uma gota de solução fisiológica com concentração de 0,9%. Após isso, se deve homogeneizar o material até a formação de um esfregaço, cobrindo depois com uma lamínula e examinando imediatamente no microscópio, no aumento de 10 vezes, logo após no aumento de 40 vezes. É importante que essa análise seja imediatamente, pois quanto mais tempo se demora para analisar o material, menos confiabilidade se terá o teste. Agora, a realização da parte prática do teste foi feita no laboratório do Centro Clínico Veterinário pelos nossos colegas. Primeiro, foi identificada a lâmina, parte muito importante. Colocar o nome do animal, data da realização do teste e qual teste está sendo realizado. Depois, foi coletada uma pequena quantidade de fezes frescas e depositada sobre a lâmina, assim como vocês estão vendo aqui no vídeo ao lado. Depois, foi adicionada uma gota de soro fisiológico a 0,9% e homogeneizado o material até a formação de uma camada fina. Observe o vídeo ao lado. Depois, é só cobrir o material homogeneizado na lâmina com uma lamínula e examinar imediatamente no microscópio utilizando as objetivas de 10 vezes e, posteriormente, de 40 vezes. E essas imagens é o resultado do teste observado no microscópio nas objetivas de 10 vezes e 40 vezes. Um método direto a fresco. Primeiro, o método direto a fresco ele pode ser realizado através da técnica de Lugol. Esse método permite melhor observando de estruturas internas, pois cora componentes celulares, o que facilita a observação de protozoários e cistos. Primeiramente, uma pequena quantidade de fezes frescas é colocada sobre a lâmina. Então, será adicionada uma gota de Lugol sobre as fezes, assim como mostra o vídeo ao lado. O material vai ser homogeneizado com uma espátula até formar uma camada fina. Então, será colocado numa lamínula em cima e será levado para observação no microscópio, primeiro no aumento de 10 vezes e em seguida no aumento de 40 vezes para melhor observação. No microscópio, foram observados os mesmos eumintos da técnica com solução fisiológica, assim como está mostrando o vídeo. Falando agora um pouco sobre o método de Faust, ele é uma técnica laboratorial
de centrífugo-flutuação, que é usada para exame parasitológico de fezes, que usa uma solução de sulfato de zinco para concentrar e identificar ovos leves de eumintos e cistos de protozoários que flutuam para a superfície dessa amostra e depois serão observados no microscópio após a centrifugação. Como que é realizado esse método? Primeiramente, a gente vai diluir 10 gramas de fezes em 20 ml de água destilada e homogeneizando essa amostra. O segundo passo é filtrar essa solução em uma gaze dobrada em 4 vezes em um recipiente e depois transferir para o tubo de Wassermann. Em seguida, a gente vai centrifugar por 1 minuto a 2.500 RPM, descartar o sobrenadante e homogeneizar novamente o sedimento na água, repetindo essas duas últimas etapas até o sobrenadante ficar límpido e claro e depois a gente pode descartar. Em seguida, a gente eleva o sedimento com a solução de sulfato de zinco, que tem alta densidade, e depois a gente repete essa centrifugação. Assim, os cistos e os ovos, se estiverem presentes, vão estar na película superficial dessa amostra. E assim a gente recolhe ele com uma alça de platina, sendo levado a uma lâmina com uma gota de solução de Lugol forte, e aí a gente cobre com a lamínula. Esse foi o método de Faust. Aqui estão os resultados do que foi visto no microscópio. A gente tem um parasito com as duas fotos ao lado esquerdo dos seus ovos.